Olá, mais uma entrevista para o canal Empoderando Mulheres. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com uma pessoa muito especial. Ela é uma só, mas representa muitas de nós. E ela está no coletivo onde ela carrega, no mandato dela, vai carregar 10 mulheres, né? Ou essas mulheres levarão muitas outras, representando cada uma a sua cidade, a sua região. Estou falando da Yara Bernardi, nossa candidata a deputada federal. Tudo bem, Yara? Olá, como está, Maria? Empoderando mulheres. Você falou que eu estou representando mulheres. Olha, a minha vida inteira foi essa tentativa, viu? Como vereadora, fui a primeira vereadora eleita aqui em Sorocaba com a companheira Diva Prestes, em 83. As Nossa. primeiras mulheres eleitas em Sorocaba. E não sei se você sabe, Sorocaba é uma cidade que começa hoje aqui com quase 700 mil habitantes. Quantas mulheres passaram aqui pela Câmara? 8. Não sei, não tenho noção de quantas passaram, não, mas eu sei que são poucas. 8. 8 só. Somente 8. Eu fui, voltei, estou aqui de novo, 8 mulheres. Eu acho que é muito pouco, né, para a representatividade que nós temos na sociedade, né? Nós precisamos... Essa cidade aqui tem mais de 300 anos e aqui 8 mulheres. Como é que a gente fala em democracia se a gente nos espaços de poder não tem a presença feminina? Não é, eu sempre reafirmo isso, não é democracia verdadeira. Nós somos a maioria da população e quando vamos fazer as leis não tem a presença feminina de forma significativa, então não está certo isso, de jeito nenhum. Então, você falou, você está representando 10 mulheres, não, eu sempre me esforcei a vida inteira, fiquei sozinha aqui muitas vezes no mandato, só eu de mulher, Nossa. fazendo essa tarefa de, talvez não agradando a todas, mas fazendo o possível para representar as mulheres no parlamento. E como que foi essa ideia de, né, concorrer agora com um mandato coletivo, onde você vai ter outras mulheres que também vão te auxiliar nesse papel? Como vai funcionar a coletiva Elas? Olha, Maria, eu fui vereadora em 83, fiquei 3 mandatos, depois eu disputei a prefeitura em Sorocaba, fiquei numa disputa entre Renato Amari de Sorocaba, José Crespo e eu, ficou quase que empatado, mas eu não fui para o segundo turno. Então, em 98, eu disputei, a primeira vez que o PT em Sorocaba, inclusive, disputou para a Câmara Federal. Eu me elegi deputada federal em 98. Fiquei um mandato com o governo Fernando Henrique, de oposição, depois o governo Lula, o primeiro mandato do presidente Lula. Depois desse meu segundo mandato, como deputada, eu fui trabalhar no Ministério da Educação em São Paulo, 4 anos, na representação do MEC aqui em São Paulo. Eu representava o ministro da Educação do Estado de São Paulo. E depois voltei em 2013 no mandato da presidenta Dilma como deputada. Então, eu tenho uma experiência aqui muito grande de fazer campanha. Quando eu não estava fazendo campanha para mim, eu estava fazendo campanha para outros. Uhum. E as campanhas eleitorais são bem diferentes para a mulher. Nossa, é muito diferente. Se somos tão poucas na política hoje, é porque a situação é bem diferente para nós. Em termos de representatividade, as mulheres não têm experiência na política, os partidos chamam as mulheres, a maioria dos partidos são só siglas, eles não existem no dia a dia para a formação de militantes ou para a formação política, e chamam as mulheres na época da campanha. Para cobrir uma cota só, né? Apenas para atender uma cota, né? A cota, gastar o dinheiro do fundo eleitoral com as mulheres ou não gastar o dinheiro do fundo eleitoral com as mulheres. Uhum. E eu fiz, assim, quando deputada, todos os esforços possíveis, né? A primeira lei de cotas veio de 96. Eu fiz cartilhas incentivando a participação feminina. Lutamos lá na Câmara Federal, a bancada feminina unida, sempre pequenininha, então tem que se unir para que possamos ter força e votar projetos. Uhum. Aliás, projetos que eu consegui aprovar, 5 projetos importantes na Câmara Federal, atuando nos temas da pauta dos direitos humanos, os direitos da mulher, Lei Maria da Penha,
na área da educação, precisa sempre a gente ter um apoio. Sim. Porque as mulheres são minoritárias no Congresso ou qualquer Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, e no Executivo mesmo. Então, eu fiz cartilha incentivando as mulheres, mas muitas entram nos partidos e se decepcionam muito, sabe? Porque não obtêm o apoio que elas precisam, às vezes não tem recurso para campanha, ou são chamadas para ter voto para eleger homens, né? No final da conta, eleger os caciques dos partidos. Então, nesta campanha eleitoral, com todas as possibilidades que nós temos de eleição do presidente Lula, eu fui deputada 3 vezes aqui, representando a nossa região. Sim. E representando pautas que outras mulheres e candidatos e deputados não defendiam, como a pauta LGBT, os temas da violência contra a mulher, a política de cotas para as universidades. Fui relatora do Fundeb e representei a minha região. Você também trouxe, né, a UFSCar para cá em um dos seus mandatos também? No programa do presidente Lula, estava bem clara lá a expansão Nós escrevemos, eu ajudei a escrever, inclusive, junto com outras personalidades aí, o programa de educação do presidente Lula. A primeira proposta de Fundeb, Fundo e Financia Educação Básica, fui eu que apresentei no Congresso. E colocamos isso no plano de governo do presidente Lula. Quando ele se elegeu, nós tínhamos um programa de governo. Muitos se elegem e não tem programa de governo nenhum. Sim. Eu participei da elaboração do programa de governo do Lula na área de habitação, que demos o início do que seria o programa Minha Casa Minha Vida, na área da educação, na pauta dos direitos da mulher. Então, quando o Lula se elegeu a primeira vez, nós tínhamos programa de governo feito por presidente. E aí nós implantamos essas propostas políticas. Então, mas sempre, sempre, sempre tendo que unir a bancada feminina, sempre com um lobby positivo, trabalhando junto, sozinha não dá. Então, nesta vez, com a possibilidade do presidente Lula novamente voltar a governar o Brasil, eu fui chamada, você vai disputar quem que vai representar a Câmara Federal aqui da nossa região, assim por diante. E aí nós já tínhamos tomado conhecimento desse novo modelo, que é uma candidaturas coletivas. Eu sempre trabalhei de forma coletiva, mas não formalizada assim. É que esse novo modelo, ele, né, já está dizendo, né, ele é novo, né, é recente no Brasil. Só as mulheres que inventam coisa nova, né, menina? Só as mulheres que inventam novidades. Então, nós trabalhamos aqui na região, porque já tinha essa experiência na campanha de vereador passada. Nas eleições passadas para vereadores e prefeitos, apareceram muitas coletivas. Eu, como vereadora agora em Sorocaba, falei, irmão, se for para disputar e representar a região, é de uma forma diferenciada. E começamos a debater... de verdade, né? Começamos a debater com mulheres da região, ativistas, pessoas já da luta, uma candidatura coletiva que tem 1 ano e meio de discussão quase, sabe? Não inventamos isso de um dia para outro. E muitas vezes encarada por pessoas assim com desconfiança, elas vão brigar, elas não vão se entender, isso não vai dar certo, o tribunal não vai reconhecer. Tem projeto de lei já tramitando na Câmara Federal, regulamentando candidaturas coletivas. Que bom. Tem. É necessário. Na urna vai aparecer aqui, como nós estamos colocando, vai aparecer na urna Yara Bernardi, coletiva Elas. Aqui. Vai aparecer dessa forma, com um número. Então, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, reconheceu as candidaturas coletivas para aparecer na urna, que ela é representativa. E outras apareceram, tem muitas coletivas disputando agora. A nossa é constituída de 10 mulheres, representando 7 cidades aqui da região. E são todas mulheres ativistas, elas não vieram do nada, são todas que têm um trabalho. E em Iara sendo eleita, nós teremos isso que a gente coloca para a população. Vocês estão votando em 10 mulheres, 10 ativistas, 10 mulheres que vão trabalhar para representar a região. Olha que bom, porque aí você está em Brasília, mas elas estarão aqui ouvindo, né, as pessoas e fazendo propostas e anotando necessidades da sua região para apresentar para você. Funciona assim? Olha, nós queremos trabalhar de forma com que elas se sintam, de fato, deputadas, que elas ajam como deputadas, que elas escutam os problemas aqui da região. Elas podem estar em Brasília comigo em determinados momentos? Sim, poderão estar comigo lá.
até que seja reconhecido de fato em lei como seria o funcionamento de uma candidatura coletiva. Várias aqui no PP agora a gente viu de homens e mulheres, mas a nossa ela é feminina, é de 10 mulheres, petistas todas e ativistas. E quais são as principais propostas dessa coletiva? Nós temos tempo, Maria, para apresentar quem são elas? Eu posso falar? Pode sim. Então, vamos lá. Silene Germano é da cidade de Votorantim. Eu falei para vocês que são 7 cidades representadas. Ela é manicure, protetora dos animais e líder comunitária. Já foi candidata a vereadora. Ela é de Votorantim. Renata Nunes é de Piedade, a mais nova, a nossa integrante. Ela tem 26 anos. Ela trabalhou na agricultura familiar com os pais até os 18 anos e depois pelo ProUni, um programa do presidente Lula na área da educação, ela se formou advogada. Renata Nunes de Piedade. Regina Cardoso é de Sorocaba, 30 anos de militância na área da saúde, enfermeira, professora universitária e defensora do SUS. Que bom. Esta saúde está aqui um especialista. Professora Solange é de Itapeva, já foi vereadora na cidade, é líder sindical da APUESP. Professora, e trabalha com a questão da agricultura familiar naquela região de Itapeva e também da educação popular. A Priscila Moreno é de São Paulo, ela é cicloativista. Ela discute muito a questão da mobilidade, é educadora, empreendedora e ativista da economia solidária. A Márcia Viana é de Sorocaba, é líder sindical, foi do setor das confecções e é secretária de Mulheres da CUT estadual. Marcela Milano é de Itu, ela é psicóloga e ela é militante da causa LGBTQIA+. A Déia é de Mairink, ela é engenheira civil, ambientalista, uma das grandes defensoras da nossa questão ambiental mais séria aqui, que é o abastecimento de água e a represa do Pararanga, que abastece aqui a região toda e a cidade de Sorocaba. E a Débora Francisco, que é de Sorocaba, ela é umbandista, ativista do movimento negro e movimento antirracista. E a Yara Bernardi, que está aqui. Então, todas elas dispensa apresentações de tanta coisa que a Yara já fez, e quando eu converso com as pessoas que eu falo no seu nome, elas reconhecem. E eu ouvi muito, nossa, ela que trouxe o fiscal, eu sei quem é, então quando eu vou distribuir o santinho, conversar, falar da coletiva a elas, mas eu sei quem é a Yara, né? O trabalho dela, ela sempre está lutando por nós, né? Há tanto tempo na lida, Maria, que as pessoas, por algum motivo, de tantos temas, eu nunca fui dessa tema específico. Alguns que sempre foram prioritários, mas também atuei em tudo que é área. Foi na área da educação, na área da questão da proteção à mulher, a área ambientalista, a causa dos animais, em todas elas eu estava trabalhando. Moradia, que ajudei a escrever o projeto Moradia, assim por diante. Vereador também atua em muitas áreas, sabe? Então, eu fui vereadora há muitos anos, então me conhece de tudo que é luta, assim. E nós traçamos aqui também os 13 pontos. Isso que eu ia perguntar. Prioritários para o nosso trabalho aqui, que é o nosso compromisso. A defesa da mulher, o combate ao racismo, a defesa do SUS, o combate à fome e a ampliação dos empregos, a questão da combate a todas as formas de discriminação e a causa LGBTQIA+, a geração de emprego e renda, como eu disse, a cultura como direito, a moradia para todos, principalmente para as mulheres que são chefes de família, que precisam de um projeto, de um lar, a agricultura familiar e a retomada dos programas de financiamento para os pequenos agricultores, o respeito ao meio ambiente e defender o pacto social e a transição agroecológica no Brasil, a questão da saúde animal, a proposta de um SUS animal, a mobilidade urbana e a questão da educação de qualidade para todos e todas no Brasil. São os temas principais, estão explicados aqui, eu não posso me aprofundar em todos eles, mas são temas chave para a nossa atuação coletiva. E já que nós estamos falando, né, em uma ação coletiva, e principalmente com a atuação das mulheres, aí eu faço uma pergunta. Você me disse que só 8 passaram na Câmara Municipal de Sorocaba. Câmara Municipal.
Então, há quanto tempo, né, a gente tem essa necessidade, né, de que a mulher seja mais atuante politicamente, só que ela não tem esse espaço, quando entra, né, encontra um espaço muito hostil e muito violento. E o que Olha, você esse foi acha? o mandato que eu exerço agora como vereadora, fui de uma das mais votadas na cidade, foi o mais violento que eu passei, viu? Nós temos um clima de violência na política no Brasil. A campanha está sendo mais violenta. E Sim. disse para você que para as mulheres é tudo diferenciado. Este mandato aqui, eu recebi ofensas aqui de vereadores que eu tenho idade para ser avó deles, entendeu? Uhum. Uma falta de respeito com mulheres, uma falta de respeito com as pessoas que têm mais idade, de desrespeito mesmo com o colega de trabalho, e principalmente o machismo implantado na sociedade que faz parte da formação dos brasileiros, se colocando aqui muito, muito claro para nós. Esse foi um dos mandatos mais estranhos que eu participei como vereadora, viu? Os menos respeitosos. Tá aqui. Porque impera essa cultura, né, do machismo que está muito estruturada. Então, a mulher ela tem que lutar muito e bravamente para conseguir, né, impor suas ideias e ser respeitada e ser ouvida, né, principalmente. Acho que muitas vezes eu percebi na Câmara, né, aqui em Sorocaba, que vocês não conseguiam nem falar, né, eles não queriam deixar vocês falarem. E acho que usar a voz para representar a mulher e para chamar mais mulheres para estar ali do seu lado, isso é muito bonito, e eu acho que é o que essa coletiva está fazendo agora. Aí eu me pergunto, o que tem que fazer efetivamente para que as meninas e mulheres no futuro não tenham que ficar lutando por tudo como nós fazemos a vida toda? E você, né, durante toda a sua trajetória, e ainda está fazendo, não é a primeira vez que está nesse mandato, ainda está acontecendo tudo isso, você ainda tem que lutar muito, né, brigar muito para ter direito a essa voz. O que você acha que a gente tem que fazer que seja efetivo para educar as meninas, as mulheres, encorajar a chamar para a política, chamar para a luta? Olha, eu vejo o movimento feminista no mundo hoje, não vejo só no Brasil. Se há alguma mudança que vai haver nesse mundo, ele será feito para um mundo mais justo, mais solidário, com menos violência, com menos guerra. Eu só entendo que ele pode se modificar a política com a participação feminina. Essa cultura dos homens na política vem de quantos anos? De quanto tempo, de quantos séculos que só os homens tomam as decisões importantes para o mundo. E a participação feminina é muito pequena, sempre. Se há alguma revolução cultural neste mundo, uma revolução política nesse mundo, vai ser com a participação feminina. Eu repito em todas as minhas falas, não é democracia verdadeira quando nós mulheres, que somos 52% da população e 52% agora do eleitorado, estamos fora dela, ou subrepresentadas como sempre. Que democracia é essa que a nossa participação, a nossa voz, as nossas reivindicações, o nosso olhar para a confecção das políticas públicas não está presente de forma igualitária? Não é democracia. E também, muitas vezes, a gente fala de políticas voltadas para as mulheres e as pessoas se revoltam. A Constituição brasileira, os grupos, né? A Constituição brasileira diz que todos somos iguais. Que maior inverdade é essa? Né? Que inverdade é essa? Não somos todos iguais, absolutamente não somos. É isso, é por isso que a gente luta, para que as meninas possam ser o que elas quiserem. Você falava antes, quando nós não entramos no ar, que a sua menina quer ser presidenta da República, ela vai ser o que ela quiser, é o que ela puder, E a gente tem que dar oportunidades, não só o que ela puder. Se não abre espaço, se não tem políticas públicas para isso, não tem direitos assegurados, as mulheres não serão o que elas quiserem, absolutamente. É por isso que a gente luta. Quando nós construímos a Lei Maria da Penha, para que a Lei Maria da Penha? Para que uma lei específica para as mulheres? Eu repito também sempre nos meus discursos, qualquer política pública que a gente estiver fazendo para as mulheres, nós estamos fazendo para a maioria da população. Sim. Que na maioria das vezes cuida da outra parte. Exatamente. A categoria da saúde é quase 80%, 90% de mulheres, a categoria do magistério, mulheres.
E a maior parte das vezes são aquelas que são menos remuneradas, com salários mais baixos. Então, Sim. são lutas que nós temos que fazer, porque tem coisa mais importante que o magistério, que a formação dos professores, que as nossas escolas, que a saúde pública, e a maioria da composição dos trabalhadores da saúde, a maioria é feminina. Qualquer política que eu estiver fazendo especificamente para as mulheres, eu estou fazendo política para a maioria, não para uma minoria. Isso. E eu Que falo... vai influenciar todas as outras. Olha, desde que eu comecei a estudar esse sistema das mulheres, isso desde a década de 80, o feminismo, o Banco Mundial, que faz políticas e financia políticas para os países mais pobres, eles chegaram a uma conclusão quase que óbvia, que para que mudasse uma comunidade, diminuísse a pobreza, a miséria, a mortalidade infantil, tinha que investir na mulher. Olha que conclusão. Tinha que investir na mulher, na educação da mulher, na formação da mulher, porque investimento na mulher mudaria toda uma comunidade, principalmente nos países mais pobres. E a gente vê essa tragédia que aconteceu no Irã, agora, né? Porque o fundamentalismo religioso indecente, porque ela mostrou uma parte do cabelo, né? Porque para os fundamentalistas, o brilho do cabelo, elas têm que usar véu, usar roupas que não apareçam o corpo. Isso me parece muito assim, o medo da mulher, né? O brilho do cabelo pode iludir os homens, então elas têm que cobrir os cabelos. E essa moça estava num espaço público, mostrando só uma parte do cabelo. Então foi agredida de forma tão violenta que ela morreu. E hoje no Irã, uma revolução está acontecendo no Irã pela morte dessa moça, porque ela inadvertidamente mostrou o cabelo em público. Olha como nós temos que avançar em determinadas partes do mundo, a mulher não tem direito algum, não tem, é propriedade dos homens. E quando falam isso, eu lembro, até bem pouco tempo, no Brasil também, né, os homens tinham direito sobre nós. Há pouco tempo a mulher teve o direito de votar. Né? O pátrio poder, você lembra do pátrio poder? Então, e outro exemplo, a presidenta Dilma, que foi uma presidenta eleita, né, que foi derrubada do cargo, e a maioria, né, no Congresso naquele momento eram homens, né, e as asneiras que eles falavam naquele momento eram muito tristes. Então, acho que precisamos... Horríveis, ofensivas, horríveis, que nunca falariam para o homem. Em um dos projetos de lei que eu tenho muito orgulho de ter patrocinado lá no Congresso, e nunca sozinha, sempre com a bancada feminina, com os movimentos feministas, com as entidades que atuam no tema da mulher, foi essa uma das leis, vou dar exemplo pelo que você falou agora, que ficou conhecida como a Lei da Mulher Honesta. No Código Penal, até acho que 2003, 2004, que nós fizemos esse estudo aprofundado do Código Penal, tinham ainda termos que vinham lá da década de 40, absolutamente preconceituosos contra a mulher. Então, tinha alguns itens na lei que protegiam as mulheres honestas. Na década de 40, podia ser claro para alguém quem que era mulher honesta ou não. Mulher que trabalhava fora, já não era honesta. Mulher separada do marido, já não era honesta. Ou pelos motivos mais absurdos, não era considerada honesta. Então, nós tiramos esse termo, aquele que falava do estupro. Se uma mulher fosse estuprada, se ela se casasse com o estuprador, acabava o crime. Ou se ela se casasse com qualquer um, a questão do estupro estava reparada, então não existia mais o crime. E outras coisas absurdas que estavam ali no Código Penal que nós retiramos e modernizamos para dar igualdade minimamente entre homens. Não tinha homem honesto no Código Penal. Deixa eu colocar para você. Aprovamos a lei do assédio sexual, tornando crime. Uma coisa que vem muito a público hoje. Quando uma denuncia, 10 mulheres atrás dizendo que aquele assediador era um assediador em série. Não era crime no Brasil, uma lei de minha autoria. No Código Penal hoje, tornamos o assédio sexual crime. A lei que tratou do atendimento em lei para as vítimas de violência sexual. Como que elas devem ser tratadas, em que hospital de referência, tomar o coquetel anti-HIV quando você não conhece o agressor, o tratamento psicológico. Né, que é também de autoria sua.
Qual? Do atendimento do minuto seguinte, também é A uma lei, consultoria. essa foi batizada pelo Ministério Público Federal como lei do minuto seguinte. O que você faz no minuto seguinte de uma violência sexual? Uhum. Qual é o atendimento que você tem que ter na rede, no sistema, uma rede de assistência à mulher num momento como esse? Mulher não, mulheres, crianças. Porque, infelizmente, aqui é uma tragédia que é muito maior do que a gente pensa. As maiores vítimas de violência sexual são meninas pequenas. Sim, 8, 9, 10, 70, 80% meninas pequenas. sim. Por isso que eu defendo a educação sexual nas escolas. Não é para sexualização das crianças, é para a proteção das crianças. Que elas entendam, que elas denunciem, que elas saibam o que está acontecendo com ela, não deve acontecer. Os abusos que acontecem dentro de casa, muitas vezes dentro da família, aliás, não, a maioria das vezes na família, ou pessoas da familiaridade dela, que estão perto dela, que deveriam estar protegendo essa criança, essa menina. Então, eu defendo a educação sexual na escola, não que falam as bobagens de sexualização da criança, não, pelo contrário, para que ela aprenda, O que ela aprenda, alerta, na verdade, né? o alerta, que ela aprenda a se proteger e denunciar quando estiver sofrendo um abuso. Então, a lei do minuto seguinte, a lei do assédio sexual, a lei da mulher honesta, fiz parte da comissão especial que elaborou a Lei Maria da Penha. Então, esse é um tema que eu trabalhei assim com muito afinco para que nós tivéssemos, e aqui na minha região, para a formação da rede de proteção à mulher. E não é só aprovar uma lei. Você precisa, para a lei, os instrumentos, depois os instrumentos que vão proteger essa mulher. Eu queria que você falasse como que as pessoas precisam, elas vão votar, né, nesse domingo, e o que é importante, né, que cuidado que elas têm que fazer, tem que levar o número já, a sua colinha já ali, porque é muito número para colocar, como que elas têm que agir nesse domingo para a sua votação? A gente tem feito campanha na rua e tem visto que as pessoas hoje, há uma semana da eleição, muitas delas não escolheram. A eleição ficou polarizada. A pessoa escolhe o presidente, né? Parecia que a eleição era só para presidente. Aí vem o choque de realidade que ela tem que escolher os outros também. Quem é que vai ser o Congresso Nacional? Quem é que vai trabalhar com o presidente? Quais são os candidatos que são, como é que se diz, os aliados do presidente que você quer votar? Então, aquela colinha não vai poder entrar celular, isso aí tem alertado demais as pessoas, muita gente levava a colinha no celular. Faz a sua colinha em casa ou pega na rua dos candidatos que você escolheu. Eu espero que seja uma eleição tranquila, que não seja contestada, como tantas vezes o presidente Bolsonaro fala e incita os bolsonaristas a não aceitarem o resultado eleitoral. As pesquisas estão mostrando, estão apontando como é que vai ser a eleição. Então, que as pessoas vão com seus candidatos preparados e entendam que, eu vou votar no Lula. Falam assim para mim na rua, né? Eu faço campanha do Lula. Tá bom. E os outros candidatos? É o quinto candidato que você vai votar, é o Lula. E antes disso, como é que você faz na máquina eleitoral se você não tiver o número do deputado federal, o deputado estadual, o senador, o governador e, por último, o presidente da República que você escolher. Então, são 5 números que a pessoa tem que levar. Votar com tranquilidade, sem errar, sem achar que a máquina está fraudando. Se a pessoa tiver os números certinhos, ela vai votar corretamente. Espero que seja uma eleição tranquila e a gente tenha o resultado no mesmo dia. E ainda dá para as pessoas que quiserem ser fiscais e acompanhar, ainda há tempo hábil para se inscrever? Os partidos políticos estão inscrevendo as pessoas para fiscalizar as eleições. E aqui em Sorocaba pode procurar, por exemplo, PT, pode procurar onde que as pessoas podem fazer para buscar isso? Nós estamos aqui, eu não sei qual é a amplitude que você vai ter aqui da nossa apresentação da nossa região. Em quase todas as cidades da região, os partidos têm uma sede, né? Uma sede, um comitê de campanha. O nosso está na Rua Humberto de Campos, aqui em Sorocaba, em frente à Escola Estadual Humberto de Campos. Ali é o comitê onde saem os materiais, porque aqui na Câmara Municipal
na Câmara onde eu trabalho, não pode distribuir material. Então, não pode nem deve. Mas, e na rua, nós estamos na rua o tempo todo, distribuindo as cédulas, mas eu vi a semana passada a preocupação muito grande das pessoas agora em escolher o resto dos candidatos, além da eleição que ficou polarizada em cima do nome do presidenciável. Uhum. Eu espero muito uma eleição tranquila do presidente Lula e uma mudança fundamental nos rumos do nosso país. Isso, nós sabemos que tem muita fake news aí, né? Então, ontem eu acompanhei uma senhora que falou: olha, o meu pastor me falou que eu não posso levar santinho de ninguém e não pegar nenhum que eu ver na rua caído por aí. Eu só tenho que levar marcado na minha mão ou levar o papelzinho lá que ele deu para eles, né? Então, os fiéis receberam um papelzinho, só podia levar aquele papelzinho no bolso, a colinha dele na mão, não pode pegar santinho. Aí eu percebi que isso é porque, como todos os partidos distribuem, e a pessoa pode ter acesso e mais fácil, né? Pegar o santinho, então eles não estão querendo que a pessoa escolha com quem elas querem votar e leva, seja obrigado a levar aquela que o pastor deu. E aí eu acho que é importante fazer essa orientação, Maria, que a pessoa pode levar o santinho sim, que ela pode pegar o número que ela quiser para ela votar, né? Acho que é importante falar disso. olha, eu acho que você colocou para nós uma questão muito importante dessas vezes, a tentativa de imposição do voto. Seja um patrão dentro de uma empresa, um empresário, seja o pastor, seja o padre, eles podem ser orientadores, mas não podem fazer esse tipo de imposição. E misturar religião com política não dá certo. Quando a gente fala de política pública, é política para todos, não é para esta ou aquela vocação religiosa. A pessoa escolhe os candidatos que ela achar melhor. É uma eleição tão importante para o Brasil, mas tão importante. Para mim, é de reconstrução nacional. Nós temos um plano aqui, ó, do presidente Lula, que a gente batalhou, o plano de reconstrução nacional. É uma eleição importantíssima que as pessoas devem votar pela sua consciência. Dentro de casa, muitas vezes, os homens querem impor para a mulher, para os filhos com quem ele deve votar. Faça sua colinha, não é na mão que a gente vai levar, pega o seu papelzinho e leva lá, porque o celular vai ser proibido, não pode. Celular é uma maneira da pessoa impor, sabe? Você vai votar, mas você tem que me mostrar aqui depois com quem você votou, fotografa a máquina. Isso aconteceu em eleições passadas. Verdade. Mas forma de imposição, até as milícias lá do Rio de Janeiro impunham isso. A pessoa tinha que fotografar o voto na urna para levar e dar conta de quem votou. Nada, a escolha, vamos escolher o amor, como disse o presidente Lula hoje, vamos escolher um Brasil melhor, vamos escolher a paz, a tranquilidade, voltar a ser o Brasil que a gente tinha antes, os brasileiros, voltar a nossa alegria. O povo brasileiro foi classificado aí em pesquisas mundiais como um dos mais alegres do mundo, que nós voltemos a ser isso, e não a política da violência, das armas, da discriminação. Então, cada um vote realmente pelo que ela acha que ela deve ter para uma escolha para um futuro melhor para nós. Eu sempre falo nas ruas, você não está votando para você, você está votando para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família, para o país. Ah, então, boa sorte. Eu falei, boa sorte para o Brasil, boa sorte para todos nós, boa sorte para os homens e mulheres brasileiras, para as nossas crianças, para todo mundo. Nós queremos um Brasil melhor para todo mundo. Então, a escolha tem que ser da consciência daquilo que a gente quer de melhor para o Brasil. Eu quero de paz, de amor, de prosperidade, de emprego, de saúde, de como é que se diz, de igualdade social para todo mundo. É isso que eu luto. Olha, Sim. que bacana isso. Então, você que está em casa, que ainda estava em dúvida se podia levar a sua colinha, pode levar o santinho com a sua colinha, pode anotar a sua colinha no papel e levar o seu papel consigo, e aí, na hora, utilizar. Só não pode o celular, muito bem colocado, né? A Yara lembrou muito bem, o celular é que é o objeto proibido, você não pode ir com ele para a cabine de votação, né? Vou fazer o comercial mais uma vez no final. Nós estamos aqui disputando num time de 10 mulheres ativistas de uma região com 7 cidades representadas, numa candidatura moderna, uma que se diz uma ação inovadora, em que não sai uma mulher sozinha, saem 10 mulheres ativistas. Você vota em uma, mas está levando a força, a luta e o ativismo de 10 mulheres,
Coletiva Elas 1310. Agradeço o espaço que você nos deu aqui, Maria. Eu que agradeço muito essa sua disposição em vir falar. É muito importante, neste momento, essa representatividade, você levar essas 10 mulheres com você, porque você está levando todas nós, né? E aí nós sabemos que, através dessas 10 mulheres, nós vamos trabalhar e estar levando ideias também para você, de luta para todos nós. A gente sabe que tudo que você fez ao longo de toda a sua trajetória política não foi só para as mulheres, né, de uma região ou do local onde você saiu e foi eleita, foi para todas as mulheres do Brasil, e isso se expande para o mundo, né, começa a abrir para todas as mulheres mundialmente, né, a luta de uma é a luta de todas. Então, não é fechado só por território, por, né, uma marca desse país ou daquele. Então, são questões aí importantes que a gente tem que levar para o mundo todo. Então, Yara, muito obrigada. Eu queria que você deixasse aí uma última mensagem para as seguidoras do nosso canal. São mulheres e eu quero que essas mulheres se sintam com força, né, inspiradas por você a lutar pelos direitos da mulher, a entrar mesmo que seja um ambiente violento, truculento, que é um ambiente político, mas a gente precisa, né, entrar nesses campos para nos fazer representar. Então, uma sua mensagem final aí, antes da gente se despedir. Você tem razão. A política ainda ela não é igualitária, como eu disse desde o início, ela não é igualitária para homens e mulheres. Então, a gente tem que ir abrindo espaço. Montar agora uma coletiva de 10 mulheres ativistas é uma forma nova de encarar a política, de trazer mais mulheres para a política. Não vai votar em qualquer uma também, não, que tem propostas malucas, violentas, que não apontam um rumo para o nosso país e para o nosso futuro. Mas mulheres de luta, mulheres ativistas que pensam nas políticas sociais, que pensam na igualdade, pensam numa cultura de paz para o Brasil e para o mundo, que a gente volte a ter respeitabilidade internacional. Eu penso que o que vai fazer diferença na política é a presença feminina. E nós aqui, no caso, na Coletiva Elas, fazemos campanha para a chapa completa daquilo que nós acreditamos. Desde o presidente Lula, o governador Haddad no estado de São Paulo, o senador Márcio França e os companheiros e companheiras da chapa do Partido dos Trabalhadores. Quando a gente faz campanha, nós fazemos campanha para um time que comunga com as nossas mesmas ideias, os mesmos ideais. E a gente gostaria de contar aqui com a participação feminina efetiva, mulher votando em mulheres de luta. Que as mulheres apoiem as outras mulheres, sejam solidárias com as outras mulheres. Ai, que bom. E esse canal nós montamos exatamente para isso, para que uma mulher possa inspirar a outra. Isso foi montado no começo da pandemia. No início era só mulheres acima dos 50, que era para vir aqui a apresentar a sua voz para inspirar as outras mulheres que estavam em depressão, com medo, não tinha vacina, e naquele começo de pandemia estava todo mundo amedrontado, isolado, e aí nós montamos esse canal para que as mulheres pudessem vir aqui, né, trazer a sua voz e inspirar outras mulheres. E hoje nós estamos nos inspirando com o seu exemplo, a sua luta, toda essa história que você trouxe. Agora o canal está aberto para as mulheres de qualquer idade, você que tem uma história bonita e quer vir aqui falar, esse canal está aberto para ouvir a sua voz. Então, agradeço a todas do canal Empoderando Mulheres que estão aqui assistindo essa entrevista. Um beijo a todas vocês, um beijo no coração, e vamos juntas, num sentimento de sororidade, apoiar outras mulheres na política e nessa campanha agora, né, para esse domingo que vem, que vamos eleger aí várias mulheres como deputadas para poder, né, levar essa ideia toda que a Yara está trazendo aqui, né, todas essas propostas, né, levar isso para que torne realidade, né, essa presença da mulher na política daqui para frente, né, que a gente possa ver isso muito mais. Então, agradeço a atenção de todas vocês. Yara, muito obrigado. Só agora a sua despedida do nosso público aqui. É só um público feminino, o canal está começando, temos acho que 490 inscritos, é um canal pequeno, mas é para dar voz à mulher, esse canal. Agradeço o espaço, viu? Qualquer espaço é bem-vindo para nós, quando o destaque é a mulher. E que essa menina aí que você colocou no início, que quer ser presidenta da República, que ela seja o que ela quiser. Que todas as mulheres possam
ser o que elas quiserem, no espaço que elas quiserem. Todos os espaços devem ser os espaços da mulher também. Muito obrigada, Maria. Ó, um beijo para você e gratidão por você ter vindo aqui falar conosco. E um beijo a todas vocês do nosso canal.